Como saber se Deus está te preparando para algo maior, para algo grande ou não? Hoje eu quero te levar lá para o livro de Esther, mas eu não vou focar na Esther, eu vou focar em uma pessoa que muitas vezes passa despercebida quando a gente lê esse livro. Hoje a gente vem aqui no capítulo 1 de Esther, a partir do versículo 9, e nós vamos falar sobre a rainha Vasti. Vasti ofereceu um banquete para algumas mulheres e depois de 7 dias oferecendo esse banquete, o rei convidou ela para que ela se apresentasse ao povo e aos oficiais, porque ele considerava ela muito bela e ele queria mostrar a beleza dela para os oficiais e para o povo. Só que a rainha se recusou. Ela se recusou e o rei ficou muito bravo. Imagina, naquela época, uma rainha recusar um favor do rei. E aí todo mundo gerou aquele burburinho, o que vai ser feito com a rainha Vasti, porque ela negou um pedido do rei, o que vai acontecer? Sabe o que aconteceu? O rei passou a procurar outra rainha. Vasti perdeu o título de rainha e o rei passou a procurar outra pessoa para ir para o lugar dela. E aí surge Esther. Esther, ela é sobrinha de Mardoqueu, que é um funcionário do Palácio Real. E Mardoqueu, ele sabendo que o rei estava procurando uma nova esposa, uma nova rainha, ele dá um jeito de colocar ali a Esther como sendo uma das pretendentes. O rei escolheu Esther porque Esther era linda, maravilhosa, e ele escolheu ela. E aí agora a gente corta essa parte e vai para uma parte um pouco mais tensa da história. O que acontece? O rei, ele tinha um braço direito que se chamava Amã. O Amã, ele tinha um poder que era de assinar decretos, fazer decretos e assinar como se ele fosse o rei, porque ele era o braço direito do rei. E aí, ele tinha uma implicânciazinha com Mardoqueu por causa de uma história que tinha acontecido. Mardoqueu escutou 2 soldados conspirando contra o rei, contou para o rei, e aí o rei se sentiu na dívida com Mardoqueu, ele tinha uma gratidão pelo Mardoqueu, isso despertou o ciúme de Amã. Então, assim, ele tinha essa implicânciazinha. E dentro desse cenário, Amã, ele redigiu um decreto ordenando, e aí eu vou olhar aqui, vou ler aqui na Bíblia para vocês, que é aqui no capítulo 3, versículo 13 do livro de Esther. A seguir, os documentos foram enviados por meio dos correios para todas as províncias do rei. Ordenavam exterminar, matar e aniquilar todos os judeus, adolescentes e velhos, crianças e mulheres, e saquear todos os seus bens no mesmo dia, o dia 13 do 12º mês, chamado Adar. Gente, olha que loucura. O cara, por ciúme, mandou matar todos os judeus. Ele não se contentou em descontar só no Mardoqueu o ciúme dele. Ele quis matar todo mundo. E aí surge a necessidade da rainha Esther de se posicionar enquanto uma judia. Mardoqueu chega para ela e fala: "E aí, minha filha, o que vai ser?" E ela ficou meio receosa no começo, mas no fim falou: "Olha, manda todo mundo jejuar por mim que eu vou me apresentar ao rei." Que era uma coisa assim, gente, que não dava para fazer, porque o rei, ele só deixava que as pessoas se apresentassem a ele quando ele convidava. A pessoa não podia ir até ele por vontade própria. Então, para ela fazer isso, tinha que ter jejum, tinha que ter muito milagre, porque senão ele mandava matar mesmo. E assim foi feito. Mardoqueu convocou os judeus, eles jejuaram por ela e ela se apresentou ao rei. Quando ela se apresentou ao rei, deu tudo certo, eles jejuaram certinho, foi feita uma oração, Deus abençoou e ali colocou a mão no coração do rei. Esther se posicionou, fez alguns banquetes, convidou Amã para participar desses banquetes e aí pediu ao rei para que ele poupasse a vida dos judeus. E aí o rei descobriu tudo, a armação de Amã, mandou matar Amã, e enfim. Mas hoje eu não quero focar em Esther, eu quero focar na Vasti. Porque quando a gente fala de Esther, a gente já entende que Esther ela participava de um plano maior, que era a salvação dos judeus. Agora, Vasti não. Vasti teve um erro. Errou uma vez e perdeu o cargo que ela tinha. Perdeu o cargo de esposa. E eu tô falando cargo, mas ela ocupava essa posição. Ela perdeu a posição dela de esposa. Então acaba que perde o poder, perde ali determinada influência que ela tinha enquanto esposa do rei, enquanto rainha. Se a gente olhar bem, a gente pode pensar que Vasti perdeu tudo. A gente pode ter essa visão. Nossa, Vasti
Não tinha plano de Deus para a vida dela, porque ela era rainha e do nada perdeu tudo. Do nada não tem nada. O que aconteceu com essa mulher? Só que não. Vashti, ela participou do plano maior de Deus. Assim como Esther, Vashti foi uma peça fundamental. Se Vashti não tivesse negado o pedido do rei, talvez Esther nem tivesse pisado os pés no palácio. Olha que loucura. Vashti não era judia. Vashti não tinha o sentimento que Esther tinha pelos judeus. E quando você luta por algo tão grande, você precisa ter um sentimento de pertencimento, para que você consiga lutar com veemência, para que você consiga de fato viver a causa. Esther conseguia lutar vivendo a causa, lutar com veemência, porque ela era judia, ela sentiria na pele as dores que os judeus sentiriam. Vashti não. Mas seria injusto dizer que Vashti não fez parte dos planos de Deus. Embora às vezes a gente deixe ela um pouco de lado, mas ela também fez parte dos planos de Deus. E é nesse ponto que eu quero pegar. Porque às vezes você acha que perdendo coisas materiais, perdendo cargos, perdendo posses, você tá saindo do plano de Deus, Deus tá te tirando do plano dele. Mas às vezes é o contrário. Às vezes é justamente por isso, às vezes é justamente nesse momento que Deus está te colocando nos planos dele. Talvez a sua missão, a sua parte no plano de Deus, não seja a parte que vai ficar com o rostinho. Veja bem, Vashti não tem um livro na Bíblia, Esther tem. Mas Vashti fez tanto parte do plano de Deus quanto Esther. A gente às vezes menospreza as pequenas participações, mas são essas pequenas participações que são as mais grandiosas. Se Vashti não houvesse participado, por mais que foi por um breve período do plano maior de Deus de salvar os judeus, Esther não teria conseguido realizar aquilo que ela tinha que realizar. Podia jejuar, podia. Gente, ela teve a oportunidade, e a oportunidade veio através do erro de Vashti. Então não fica pegando pesado com você mesmo, não fica pensando, ai meu Deus, eu tô perdendo tudo, perdi isso, perdi aquilo, não tô mais nos seus planos, o Senhor não me ama. Não, porque às vezes é nesse momento que Deus está usando sua vida para concretizar algo muito maior. Reflitam sobre isso, leiam a Bíblia e até a próxima.